Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos de volta ao estudo da nossa LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, hoje para falar sobre a estrutura das normas. Professora, por que você vai falar sobre a estrutura das normas? Por que você vai falar sobre artigos, parágrafos, incisos? Por que você precisa falar disso agora? Porque a função, ou uma das funções da LINDB, é dar uma eficácia, é dar uma aplicabilidade, é dar uma consequência prática às normas. E é exatamente isso que o legislador ele tenta evitar, que, por exemplo, uma norma, ela entre em vigor e ela não tem aspecto prático nenhum, ela não sirva para nada. E muitas vezes acontece, né? A gente coloca lá toda a nossa expectativa numa norma, enfim, vem uma norma e essa norma, ela nos frustra completamente, porque no frigir dos ovos ela não tem nenhuma aplicabilidade, ela não tem nenhuma consequência prática. Então, é importante a gente entender que não é à toa que existe toda uma estrutura formal, né, de apresentação dessas normas. Não é à toa que é necessário que as normas elas estejam apresentadas não só esteticamente, mas logicamente. E é importante a gente entender essa estrutura formal, porque ela nos ajuda em algo que é importantíssimo que a gente vai estudar aqui com relação à LINDB, que é a interpretação de uma norma. A hermenêutica jurídica, ela vai nos mostrar que muitas vezes o posicionamento de um conteúdo, né, formalmente, estruturalmente, diz muito sobre ele. Então é importante que a gente também compreenda a apresentação dessa norma. Não só por uma questão estética, né? A norma não precisa, ela não é dividida ou não é organizada em artigos, parágrafos, incisos por uma questão estética, mas até por uma questão de interpretação, de entendimento, de conseguir tirar daquela norma, então, um sentido, de conseguir tirar daquela norma, então, um significado. Então, muitas vezes, quando a norma chega para mim e eu preciso aplicá-la ao caso concreto, eu não tenho muita certeza se aquela norma se aplica ao caso concreto. Eu ainda tenho dúvidas, né? A gente sabe que quando a gente pega uma lei e a gente sabe que essa lei ela é genérica, eu vou tentar aplicar aquela regra que é genérica a um caso específico. E que nem sempre, né, esse encaixe ele é fácil, né? Nem sempre esse encaixe ele acontece de uma forma muito simples. Então, eu preciso me utilizar de regras de interpretação, porque a interpretação também, ela não é qualquer interpretação, porque o que você entende acerca de determinado assunto, eu posso entender de outra forma. Então, eu preciso de regras, de técnicas, como eu disse para vocês, eu preciso da hermenêutica jurídica, que é uma ciência, e como ciência ela apresenta então técnicas, e se eu me embasar nessas técnicas eu posso interpretar a norma para que ela caiba, para que ela então se encaixe aquela situação em concreto. Às vezes eu também preciso interpretar uma norma porque às vezes a norma é de baixa qualidade. Então tem umas normas que a gente pega aí que, meu Deus, né? Às vezes a linguagem é completamente fraca, cheia de vícios. A gente sabe que a nossa língua é uma língua complicadíssima. Então a falta de uma vírgula a gente sabe que faz toda a diferença. Então muitas vezes é necessário essa técnica de interpretação, essa técnica de entendimento para que eu consiga extrair o sentido próprio da norma. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está diante de uma norma e então eu pense em encaixá-la, em aplicá-la a uma situação prática. Então, o que eu preciso olhar primeiro nessa norma? Eu preciso olhar a sua identificação, né? Eu preciso saber de que norma eu estou falando, que norma é, sobre o que é, né? De que se trata aquele ordenamento jurídico, de que se trata aquela lei. Para isso, então eu vou olhar o próprio número de referência da lei, eu vou olhar a própria data em que essa norma ela foi criada e ainda de que tipo ela é e de qual órgão estatal ela se origina.
Então, por exemplo, se é uma lei federal, então o que eu vou observar? Eu vou observar que vem aqui no cabeçalho da lei, vem aqui então o símbolo da República e direcionando e nos dando aqui a certeza que se trata de uma lei federal, porque publicada a partir do governo federal. Então aqui é o Código Civil de 2002. Percebam que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente costuma, às vezes, dar nome às leis, nomes esses que não constam da própria lei, são apelidos, né? Mas a gente percebe, por exemplo, aqui, que a lei, ela não é o Código Civil, não está escrito Código Civil, está escrito então, Lei 10.406, a data em que ela foi criada e aí vai dizer o próprio nome dela aqui na ementa que a gente vai falar já já. Olha, uma norma estadual, então aqui nós temos o símbolo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é uma lei complementar, então já me diz que tipo de norma é, o número dela e também a data em que foi criada. A lei ainda possui a ementa, e toda e qualquer lei, como regra geral, e a grande maioria delas, possui uma ementa, que na verdade é exatamente aquele recuo, aquele texto que vai dizer do que trata a lei. Então lá no título eu tenho o número e a data, mas eu preciso saber do que é a lei, do que trata a lei. Então às vezes eu abro lá, né, uma lei que tem 200 artigos e eu quero só saber do que trata, qual é o assunto principal dessa lei. Esse assunto principal, ele vai estar lá na ementa da lei. Então é esse texto recuado aqui à direita que vai dizer de forma resumida quais são os principais aspectos, quais são as principais regras acerca desta lei. Então aqui nós estamos diante da lei 11.340, que vai falar então do que? De mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E percebam que aqui não existe em momento algum o nome Lei Maria da Penha. Esse é um apelido dado por doutrinadores, um apelido dado pela mídia, para que de alguma forma essa norma ela fique conhecida ou de alguma forma ela nos remeta imediatamente ao assunto específico dela. Só que percebam que aqui em nenhum momento na sua ementa consta aqui o nome Lei Maria da Penha. Como, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, né, que trata sobre direito eletrônico, também não existe essa informação na ementa. Aqui o que tem é um resumo do conteúdo. E aí sempre haverá um ponto e vírgula e sempre haverá essa expressão e dá outras providências, logicamente, porque é um resumo. E nesse resumo eu não consigo dizer tudo aquilo que a lei prevê em seu texto. Outra parte importante da lei e que no nosso ordenamento jurídico brasileiro não é tão comum é o preâmbulo. O preâmbulo da lei no nosso ordenamento jurídico ele é visto na Constituição Federal, que é qual era o espírito da época, qual era o espírito da sociedade quando da criação daquela lei. Então o preâmbulo é justamente dizer qual era ali, né, a necessidade, a justificativa e o sentimento de toda uma população naquele momento, inclusive para a criação daquela própria lei. Então a gente vai ver o preâmbulo somente na Constituição Federal, tá? Então nós estamos aqui na Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, né? Algumas informações e olha lá, a primeira informação que vem é o preâmbulo. E o que diz o preâmbulo da nossa Constituição Federal? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais,
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade. Então eles estão dizendo o que eles querem com a Constituição Federal. Quem eles são, o que eles pretendem, o que eles sentem neste momento. Como eu disse, bastante incomum no nosso ordenamento jurídico. Bom, e o conteúdo de uma norma? Como que ele é, então, organizado dentro de uma estrutura? Esse conteúdo, geralmente, não é uma regra de validade ou não da norma, tá? Eu já vi normas que elas aparecem como que um texto, tá? Porém, existe uma necessidade de que essa norma ela esteja dentro de alguma estrutura formal, até para que eu possa utilizá-la de forma separada, de forma específica, né? Em alguns assuntos ou algumas situações que são necessárias àquele caso concreto. Então a norma ela não é apresentada como uma tese de doutorado, num texto corrido, né? Em que eu não vou conseguir retirar dela apenas aqueles fragmentos que são necessários. Eu não preciso de todo o Código Civil para regular lá um contrato de compra e venda. Eu preciso dos artigos específicos daquele contrato de compra e venda. Então, essa estrutura formal, ela é muito importante e nos diz muito mais da lei do que a gente imagina, né? A estrutura e a forma lógica como a lei ela vai sendo criada, às vezes ela nos dá um sentido à norma que, às vezes, só a interpretação não seria possível. Então, como é que essa norma ela é organizada? Através de livros, títulos, capítulos e seções, nessa ordem, tá? Então, eu divido um assunto num livro maior, depois eu vou para o título, eu posso, então, dividir esses livros em títulos, aí eu posso dividir os títulos em capítulos e posso dividir os capítulos em seções. Isso acontece, claro, naquelas normas mais extensas. Então, se vocês quiserem conhecer tudo acerca de títulos, capítulos, livros, vai lá no Código Civil, porque é o ordenamento jurídico mais extenso que a gente tem. Então, é lá que eu vou encontrar todas essas expressões aqui, tá? E cada um, né, desses livros, títulos, capítulos e seções, eles podem ser numerados, claro. Então, se a norma ela é grande, eu preciso dividi-la em livros, né? Então, eu preciso dar um número a esse livro. Então, vai ser o livro 1, o livro 2, o livro 3. Agora, se o livro é grande, eu preciso de mais de um capítulo. Então, vai ser capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E a numeração desses livros, títulos e capítulos na verdade, em algarismos romanos. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e em todos os outros. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo, ó. Olha o civil parte geral. Então, ele vai falar das pessoas. Cabe num livro só? Não, não cabe. Então, ele abriu livro 1 das pessoas. Aí, dentro do livro 1, ele vai falar das pessoas naturais, porque ele precisa falar das pessoas jurídicas em outro título. Então, título 1 das pessoas naturais. Capítulo 1 da personalidade e da capacidade. E se ainda fosse necessário, abriria seção 1. Bom, e os artigos? Então, eu divido esse texto em livros, capítulos, seções. Agora, o texto em si, eu preciso agrupá-lo em artigos. Como eu disse para vocês, não é um texto corrido, ele é dividido em artigos para que eu possa exatamente extrair partes desse ordenamento para aplicar em situações práticas. Então, esse texto, ele é feito através dessas subdivisões. Essas subdivisões são chamadas de artigos. Professora, eu posso ter uma lei com um artigo só? Pode, é comum. Artigo 1º, tá? Artigo 2º, porque vai ter artigo 1º para dizer o que precisa daquela lei, artigo 2º para dizer quando ela entra em vigor, por exemplo, tá? Os artigos, eles são numerados não em algarismo romano, e sim em algarismos arábicos, e aqui está uma informação muito importante que às vezes passa despercebido de todos nós. Até o 9º artigo, isso mesmo, até o 9º artigo, a numeração ela é
ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º até o artigo 9º. Do artigo 10 em diante, a numeração é cardinal. Artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13, artigo 14. Então, olha lá. Artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar com eficiência aí, ó. Artigo 11, tá certo? Então, até o artigo 9º, numeração ordinal. A partir do 10, a numeração ela é cardinal. Agora, esse artigo, às vezes, é um artigo que ele é muito complexo e não dá para encerrar o assunto simplesmente naquele artigo. Então, às vezes, eu preciso dar um complemento ao artigo. Eu preciso acrescer algumas informações àquele artigo. Então, um artigo que tem acréscimos, como, por exemplo, parágrafos e incisos, ele terá no seu texto principal o caput, né? Caput significa cabeça. Então, quando esse artigo ele tem subdivisões, a parte principal, a parte inicial que está logo na sequência do número do artigo é chamada caput e é considerada então a parte mais importante e é muito importante isso com relação às interpretações, porque se eu estou lendo um parágrafo segundo, eu não posso interpretá-lo isoladamente. O parágrafo segundo, ele tem tudo a ver com o caput do artigo, então eu tenho que interpretá-lo em conjunto com o caput do artigo. Então, nós temos aqui, ó, o artigo 5º, olha lá, numeração ordinal, e nós temos, então, aqui o caput do artigo. Percebam que ele vai ter um parágrafo, ele vai continuar o assunto, então eu tenho aqui uma informação principal que é o caput, que é toda essa extensão, todo esse texto que está aqui logo após a numeração. Então, se um artigo ele precisa de subdivisões, como é que eu subdivido esses artigos? Eu posso subdividi-los em parágrafos, incisos e alíneas. Então, toda vez que um artigo precisa dizer mais sobre o assunto, então eu vou dividi-lo em parágrafos, em incisos, em alíneas. Sempre com todos? Não, vai depender do assunto. Às vezes eu preciso só complementar uma informação única. Então, eu vou me utilizar de um parágrafo único. Se é parágrafo único, eu vou escrever por extenso, parágrafo único. Se eu vou escrever 2 ou mais parágrafos, então a palavra parágrafo é substituída por este símbolo aqui, 2 S entrelaçados, e com a respectiva numeração, também em numeração ordinal. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Então, muito cuidado, porque se só tem um parágrafo, eu escrevo a palavra parágrafo único. Se tem mais de um, eu então vou colocar o símbolo e vou acrescentar a numeração ordinal, 1º, 2º ou 3º. Então, olha lá, ó, aqui o artigo 575, ele precisa acrescentar uma informação só a mais. Então, ele vem parágrafo único e escreve o que ele precisa escrever e encerra o assunto do 575. Já muda para o 576. Já o 576, ele precisa complementar o assunto, mas não cabe num parágrafo único. Então, ele faz através de 2 parágrafos. Então, eu coloco aqui o símbolo mais parágrafo 1º e parágrafo 2º. E os incisos? Os incisos, eles são, então, utilizados através dos algarismos romanos. E os incisos, eles vêm para enumerar. Então, toda vez que eu preciso enumerar, toda vez que eu preciso fazer uma lista, toda vez que essa lista é necessária, eu faço através dos incisos. Então, eu utilizo os algarismos romanos. Esses algarismos romanos eu vou chamar então de inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, não é ordinal, tá bom? E esses incisos, eles podem vir dentro do caput ou a partir do caput, ou eles podem existir dentro de parágrafos, olha. Então, por exemplo, ó, aqui o inciso ele começa a partir do parágrafo
único. Então, é o parágrafo único que vai apresentar uma lista. Então, os incisos estão dentro do parágrafo único. Agora, pode ser que os incisos eles venham dentro do próprio caput, ó. O caput vai dizer e vai enumerar aqui uma lista de situações. Então, pouco importa se esses incisos eles vêm logo após o caput ou logo após os parágrafos. As alíneas, elas também são, ou têm como fundamento enumerar, listar. Só que elas vão enumerar e listar dentro de incisos. Então, eu já abri o inciso e já estou listando, mas há uma subdivisão desse inciso. Há uma subdivisão, há uma lista que eu preciso fazer dentro do inciso. Se eu preciso fazer uma lista dentro do inciso, eu faço através das alíneas, que são aí representadas pelas letras em minúsculo. Então, olha só, o caput do artigo 150 da Constituição Federal abriu uma lista, só que o inciso 3 do caput, ele precisa abrir outra lista. Ele o faz, então, através das alíneas. Outra coisa importantíssima, né, acerca da lei, que representa, inclusive, a sanção dessa lei, ou seja, a aprovação do chefe do Poder Executivo acerca dessa lei. Vocês aprendem em Direito Constitucional qual é o procedimento de uma lei, se é federal, se é estadual ou se é municipal, vai depender aí então da sanção do Poder Executivo, e a assinatura dessa lei é a própria sanção, né? Então aqui, ó, é a Constituição Federal, finalzinho dela, ó, Brasília, 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães. Tudo bem, pessoal? Então, acerca da estrutura das normas, eu espero aí ter clareado um pouco a mente de vocês, porque sabendo essa estrutura formal, eu consigo então interpretar uma lei de acordo com a sua necessidade, de acordo então com a sua eficácia. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Espero vocês lá, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.